O tema de hoje, gente, é drenagem, esse fator tão importante no cultivo com as nossas lindezas. Será que é importante fazer a drenagem nos vasos com as suculentas? E quais materiais eu posso estar usando para fazer esta drenagem? Existe a drenagem perfeita? O que eu posso e o que eu não posso estar usando para fazer a drenagem nos vasos? Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A drenagem nos nossos vasos, gente, com as nossas lindezas é de suma importância. Eu sei que tem pessoas que não fazem essa drenagem, mas aqui, para mim, no meu cultivo, com as minhas suculentas, ele é muito importante. A drenagem vai ajudar a água a escorrer mais rápido no vaso e a secar o substrato mais rápido. Mesmo que o seu substrato seja um substrato muito leve e seque rápido, é importante, principalmente para quem mora em regiões do Brasil onde a umidade do ar é muito alta. Por mais que a gente faça, né, um substrato leve, poroso, que a água entre e escorra rápido, a drenagem ela vai facilitar essa seca e vai fazer com que a sua plantinha tenha mais saúde. E o que podemos estar usando então, né, no fundo dos vasos, para estar fazendo essa drenagem? Hoje eu vou falar o que eu uso no fundo dos meus vasos, o que deu certo e o que deu errado, e também eu vou falar sobre o que eu uso também nos meus canteiros no chão, porque os canteiros no chão também tem que ser feito drenagem, gente. Não se engane, tá? Não ache que realmente você só vai lá e planta elas, coloca o substrato e dá certo. Não, é feito sim uma drenagem para que elas fiquem saudáveis, para que a água, né, em tempos de muita chuva, ainda mais que elas estão no tempo, né? No tempo a gente não controla, às vezes são 2, 3, 4 semanas de chuva e você tem que ter um substrato muito leve, uma drenagem muito bem feita para que dê conta dessa água escorrer rápido, para não estar adoecendo as suas plantinhas. E aqui eu separei, gente, alguns materiais que eu uso na drenagem nos meus vasos e nos canteiros também, e que dá muito certo, tá? Eu uso em vasos pequenos, nesses pequenininhos, né? Nesses fofuchos que eu cultivo, nos médios, nos grandes, e também eu uso também nos canteiros externos. Tem um outro também, que eu vou mostrar já já para vocês, que é bem polêmico, tá? Tem um que eu usava e eu não uso mais, que eu também vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos falar desses que estão dando certo, né? Que são os ideais para que o vaso tenha um escoamento, desculpa, gente, um escoamento mais rápido e eficaz. Nós temos a primeira aqui, que é a argila expandida, tem muita gente que usa. Esse é um pouquinho mais, ele não é tão acessível, porque a gente precisa, né, estar comprando e na verdade, ele é um pouquinho mais caro também, e ele não rende tanto, mas ele é ótimo, gente, né? Essas bolinhas, elas tendem a sugar a água, então onde a água escorre ainda mais rápido, além dele fazer uma drenagem perfeita nos seus vasos, né? Essas bolinhas, elas são porosas e elas sugam a água, olha só, que legal, tá? Nós temos o carvão, que o carvão, ele é maravilhoso, tá? O carvão, se você não encontrar ele picado na sua cidade, você pode comprar o saco de carvão, que é para usar em churrasqueiras. Mas você, né, claro, você não vai usar para fazer o churrasco e depois botar nas plantinhas, tá, gente? Então, você usa para único e exclusivo para isso, para fazer a drenagem com as suas lindezas, tá? Então, você pode comprar o saco e picar. Uma ideia, uma dica bem legal é você tirar o carvão de dentro do saco de papel, aqui pelo menos para nós é vendido em saco de papelão, tirar e colocar ele num saco de plástico, molhar ele e quebrar com, né, com um pau, alguma coisa, com um martelo, alguma coisa que você possa quebrar, tá? Dessa forma ele não vai soltar aquela poeira que ele solta
e ele vai quebrar e você vai conseguir usar depois ele no fundo dos vasos, e você também consegue usar também misturado ao substrato, tá? Ele tem essa função de estar usando ele misturado ao substrato. E o carvão, o legal do carvão, ele é um ótimo fungicida, tá? Ele ajuda a combater os fungos no substrato e nas raízes das plantinhas. Ele até funciona como um adubo natural, gente. Né? A gente percebe que o vaso que a gente cultiva em nossas suculentas com o carvão, elas ficam mais bonitas, tem uma drenagem muito mais rápida, as raízes ficam muito mais saudáveis. O terceiro drenante, gente, que eu uso aqui muito nos meus vasos também são as pedrinhas. Essas são aquelas famosas britas que a gente usa assim, né, ó, para fazer a forração, né, do terreno da gente. A gente usa também para fazer, algumas pessoas usam também para fazer fundação de casas, de muro, construções, né, em geral, tá? Então eu tenho essa que é a maiorzinha, que você pode usar em vasos maiores. E eu tenho dessa aqui também, que é bem pequenininha, que daí você consegue usar nos mini vasinhos, nos vasinhos menores, tá? Se você não tiver dessas pedrinhas aí para comprar, gente, no seu município, ou que de repente às vezes a pessoa não tem condições, a gente tem que entender também que nem todos, né, pode estar gastando tanto assim. Você pode também estar juntando qualquer tipo de pedrinha, uma pedrinha, né, que tiver no seu quintal, ou na beira da estrada mesmo, tá? Às vezes você vai dar uma voltinha na praia, lá tem aquelas pedrinhas do mar, só traga para casa, lave bem, tire o excesso de sal, tá? Com as pedrinhas, deixe ela bem higienizada, limpinha, que você também pode usar, tá? Tem algumas pessoas que também usam as pedrinhas que a gente usa para colocar aqui, gente, ó, em cima dos vasinhos, né? Essas pedrinhas que são compradas, ó, as pedrinhas de beira de rio. Também dá para estar usando, tá? No fundo do vaso. Só que a gente sabe que essas são um pouquinho mais caras, né? É um pecado usar no fundo do vaso. Mas às vezes quando a gente faz um reaproveitamento de substrato, né? A gente vai desplantar a plantinha, sobra algumas pedrinhas. Eu reutilizo colocando no fundo dos vasos, tá? Então aqui no meu cultivo nada vai fora, gente. Tudo eu reutilizo, até porque eu tenho muitas plantas, eu preciso fazer essa economia, né? Para estar sobrando, para estar comprando um adubo, para estar comprando um fungicida, para estar tratando elas, para estar comprando plantinhas novas, né? Até o próprio substrato que a gente compra para estar utilizando com elas. Então, a gente sempre opta por aquilo que é mais, né, barato pra gente, que é mais em conta, que é mais fácil, tá? Então, eu mostrei agora pra vocês aqui, né, a argila expandida, que é uma que eu uso bastante. Aqui o carvão, uso bastante também. E as pedrinhas, são essas pedrinhas, né? Tanto essa maiorzinha, que daí eu uso já em vasos maiores, assim, ó. Esses vasinhos maiores, já consigo usar esse tamanho aqui. Já essas menorzinhas aqui, então eu já uso nos vasinhos fofos. Os vasinhos fofos, gente, que eu sei que tem pessoas que, né, que estão assistindo a primeira vez, às vezes elas não vão entender. São esses aqui, tá? São esses menorzinhos, as latinhas, ó. Então, todos eles eu faço essa drenagem. E quanto que eu vou usar? Qual a medida, né? Com a quantidade de drenagem que eu vou colocar nos vasos. Eu sempre utilizo a metade, gente, tá? Aqui, ó, a metade do vaso eu vou usar a drenagem. Ou eu vou usar a pedrinha, aquela bem minúscula, pequenininha, nesses vasinhos aqui, ou eu uso o carvão, tá? Eu uso também a perlita expandida. A perlita expandida eu também uso nos mini vasinhos, tá? Olha que fofurice aqui pegando o solzinho da manhã, que delícia. E vamos então mostrar na prática, que é melhor para entender, né, gente? Então aqui eu tenho um vasinho, o pote 11, que é aquele de orquídea, que geralmente a gente compra nossas lindezas, vem nesse potinho. Ele é mais encontrado no Brasil todo, né? Então fica mais fácil para vocês identificar, tá? O pote 11. Tá? Então, aqui eu vou colocar a pedrinha aqui para vocês verem, ó, a quantidade mais ou menos que eu uso, ó. Assim mesmo, tá? Parece ser demais, né? Mas não, tá? Ó, ele é um pouquinho acima, ele quase meio, tá vendo? Ele tá quase meio de drenagem. Na verdade, eu posso colocar tudo, vou colocar tudo aqui, ó. Vai depender muito da plantinha também. Se é uma plantinha que gosta de um pouquinho mais de água,
Então, eu coloco um pouquinho menos de drenagem, tá? Ah, mas é uma plantinha que eu sei que eu tenho que cuidar muito na rega, porque ela é uma plantinha que mela muito fácil, ela não gosta de umidade. Então, eu posso até colocar um pouquinho mais, eu posso até, né, colocar mais aqui em cima, tá? Pertinho da borda, que só vai fazer bem. Eu vou colocar pouquinho substrato aqui dentro. O que vai acontecer é que esse substrato ele vai secar muito rápido. Além do substrato que eu faço, ele é bem drenante. Com essa camada boa de drenagem, gente, o que vai acontecer? Vai secar muito rápido. Assim você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter problema com as suas lindezas, tá? É uma forma também, assim, ó, quando o substrato ele seca mais rápido, elas também não adoecem, as cochonilhas não atacam, elas não fungam, elas ficam mais bonitas. O que vai acontecer é que você vai ter que molhar um pouquinho mais. Mas eu acredito que é muito melhor você molhar um pouquinho mais a sua lindeza, a sua fofurice aí, do que você perdê-la, né? Porque às vezes a gente, é o sonho da gente, né? A gente tem aquela plantinha, né? Sonhou tanto, economizou, às vezes deixou de comprar alguma coisa aí pro celular para estar comprando a sua lindeza. Você traz para casa e porque você não fez uma boa drenagem, você não usou um bom substrato, você perde a sua plantinha. Então vamos fazer direito, né? Vamos fazer da forma certa. Desse jeito tá dando muito certo aqui para mim. Eu tenho perdido muito poucas plantas, né? Acontece de perder, acontece, é natural. Porém, elas morrem por causas naturais, não porque a gente tá errando, porque a gente tá fazendo tudo errado, tá? A gente tá tentando fazer o certo para que elas fiquem lindas. Então, agora, gente, vamos ao material que eu usava e que eu não uso mais. Um material que ele é muito acessível, ele é fácil, praticamente ele é de graça, né? Mas ele assim, com o tempo eu fui observando aqui no meu cultivo com as minhas lindezas e eu percebi que ele não é o ideal para estar fazendo a drenagem no fundo dos vasos, tá? Eu não recomendo, tá? Eu fosse vocês, não usaria mais. Aqui não deu certo, eu não uso mais, tá? Então, eu recomendo que vocês não usem mais, tá bom? E eu estou falando, gente, dessas bandejinhas, as bandejinhas de isopor, né? Eu sei que tem muita gente que usa também, a gente comete esses erros no início do nosso cultivo, infelizmente. Como eu falo para muitas pessoas que estão iniciando o cultivo, né? A maioria que relata que está iniciando, né? O meu canal, ele tem pessoas que já cultivam há algum tempo, que tem experiência, e tem muitas pessoas novas que estão iniciando o cultivo ainda. Então, tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? Mas como a gente já teve essa experiência desagradável, a gente pode estar passando para vocês. Essas bandejinhas que vêm no fundo, né? De frutas, de pães, carnes, que a gente compra, né? Nossos alimentos no supermercado, em padarias. E vem essas bandejinhas que a gente às vezes quer reutilizar, né? Na verdade, a gente está com uma intenção boa. Além de fazer a drenagem para os nossos vasinhos, a gente está tirando algo que iria para o lixo, né? Fazendo essa reutilização, mas infelizmente não dá certo. O que acontece, gente? Ele é muito fininho. Assim que a gente quebra ele e bota no fundo dos vasos, ele fica compactado. E em vez de ele ter, né, fazer a drenagem, que seria né, o objetivo de fazer uma drenagem perfeita, uma drenagem onde a água possa escorrer e secar rápido, ele retém umidade muito tempo no fundo dos vasos. Então, o que eu fiz aqui? Eu quebrei para mostrar para vocês como que fica isso no fundo do vaso, né? Claro, né? Quando a gente faz, a gente sabe, a gente vê, né? Mas para os novatos que ainda não sabem, né? Ó, a gente coloca ele no fundo do vaso. Depois que você coloca o substrato, o que vai acontecer aqui? Se a gente for botar bastante, né? Como eu sempre indico para vocês fazer uma drenagem maior, ele fica compacto no fundo do vaso, tá vendo? Depois que você coloca o substrato em cima, então, o substrato ele vai pesar, isso vai compactar aqui. Aí, em vez de ele fazer uma drenagem, dele produzir uma drenagem boa, ele vai fazer com que a água não escorra com facilidade. Ele vai dificultar o escoamento de água nos seus vasinhos. Ah, Ruth, então eu não posso usar mais isopor? Eu não uso mais isopor? Não, nós temos esse outro tipo de isopor aqui. Eu sei que tem pessoas que não usam mais, que não deu certo, né? Porém, para mim ainda está dando certo, né? Esse tipo aqui, ó. Esse aqui ele é mais grossinho, tá vendo?
esse que a gente às vezes compra eletrodomésticos, né? Alguma coisa que a gente compra por dentro de casa, que vem que ele é mais grosso, ele tem que ser mais grosso. Ele não pode ser de bandejinha, gente, ele tem que ser esse mais grossinho. Então eu quebrei aqui pra vocês, né, novamente pra ver, ó. A gente vai colocar ele no fundo do vaso, ele vai deixar o vaso leve. Eu uso principalmente esse tipo de isopor aqui, gente, nas minhas banheiras, que eu cultivo no tempo. Como as banheiras são muito pesadas, né, os vasos maiores são muito pesados, então fica mais fácil para mim. Eu não coloco nada no fundo, tá? Eu sei que tem pessoas que usam manta de bidim, tem muitos que usam o TNT, um pedacinho de tecido, mas não é recomendado, tá? O TNT, a manta de bidim, ela demora muito a secar, o tecido ele demora muito a secar. Vai ser outro fator, né, que o seu substrato ele não vai secar rápido, principalmente em dias muito úmidos, de muita chuva, isso vai prejudicar. O que você pode estar usando é tipo umas telinhas, né, que a gente compra também, que a gente vê muito, mas eu não vi. Eu não encontrei ainda para comprar, tá? Tipo umas telinhas que a gente vê, principalmente nesses vídeos de fora do Brasil, que é tipo uma telinha bem furadinha. Eles colocam só um pedacinho no fundo do vaso. Aquele com certeza vai dar certo, gente, porque aquele não vai manter o seu substrato úmido, né? Não vai manter também a sua drenagem úmida. Então aqui, ó, o que eu quero que vocês percebam. Aqui, o que que aconteceu? Entre um pedacinho de isopor e outro, fica um buraquinho, tá vendo? Coisa que aqui quase não fica. Porque ele fica muito no fundo do vaso, ele é achatadinho, então ele fica muito compacto. Aqui ele produz esses buraquinhos. Esses buraquinhos fazem com que o ar circule no fundo, né, do vaso. O oxigênio, tá? E o oxigênio, ele é essencial para que as raízes das suas suculentas fiquem saudáveis, tá? Então esse já é um outro motivo. O motivo da gente usar as pedrinhas, usar o carvão. Ó, o carvão também vai deixar esses mini buraquinhos, ó, tá vendo? Aqui a argila expandida também, ó, ela vai deixar esses buraquinhos, faz com que o ar circule no fundo do vaso. E já esse tipo de isopor aqui, que é o muito fininho aqui, ele já não tem essa funcionalidade, né, gente? Ele não produz esse efeito no fundo do vaso, tá? Então, esse já é um outro motivo para não usar esse aqui. Esse aqui, então, gente, eu uso, tá? E principalmente eu uso nas minhas banheiras que eu cultivo no tempo, que deixa elas mais leves para poder carregar para um lado para o outro. Tipo assim, ó, esse vaso aqui, que é um vaso maior. Esse também já eu uso no fundo do vaso, que vai fazer com que ele fique mais leve, tá? E nesse espaço aqui, então, eu tenho as minhas banheiras, para quem tá chegando a primeira vez aqui no meu canal, né? Olha só que coisa linda, gente. Esse banco meu marido fez para mim colocar elas, né? Claro que foi pedir, mas deu muito certo. É um espaço muito arejado, ó. Então, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, um local que pegue ventilação, que pegue sol. Todas essas suculentas, elas são suculentas de sol pleno, então aqui para elas está sendo maravilhoso. Então, nas banheiras, ou eu uso o carvão, ou eu uso o isopor maiorzinho, né? O mais grossinho. A bandejinha esquece, gente. A bandejinha não dá para usar, tá? Vocês risquem da lista de vocês aí. Aqui eu tenho, ó, esse jacobiceno, que coisa linda. Olha que maravilha. Tem essa Orion, gente, que infelizmente ela queimou, né? Nós tivemos uns dias muito quentes, de sol torrante, mas ela já está se recuperando, ó. Deixei aqui, não tirei. Essa outra também queimou bastante desse lado, mas se você for ver, ela já está soltando. Deixa eu mostrar ali embaixo. Olha os bebezinhos. Então, ela já está se recuperando também, tá? Cheia aqui. Queimaduras é assim mesmo, gente. A gente tem que deixar elas se recuperarem. E eu tenho um vídeo no canal que eu fiz sobre como tratar as suculentas que são acometidas por queimaduras, tá? Acesse a playlist do canal aí que você vai encontrar. Aqui também as latas, pelo menos a metade, é com drenagem, ou carvão, ou isopor, tá? Deixa eu passear um pouquinho aqui com vocês e mostrando para vocês como elas estão lindas. Olha que belezura. Tem alguns vasos que eu fiz recentemente, elas estão se adaptando ainda. Tem alguns cactos aqui também, maravilhosos. Olha que coisa fofa, esses espinhudinhos. Esse vasinho aqui com a súpia foi feito recentemente, tá? Ela está se adaptando. Elas estão muito bonitas, elas estão gostando muito desse espaço.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe mais um vídeo com muitas dicas, né? É algo que me chamou a atenção, né? E eu tinha que falar para vocês, né? Se a gente faz o nosso cultivo e sabe que está dando errado, a gente tem a obrigação de passar para vocês. Então, a bandejinha de isopor, gente, né, não usem. Tem pessoas que estão usando ainda, que eu sei que estão usando ainda, não usem mais, tá? Isso é um alerta para todos, tá? Que infelizmente ela não vai dar certo. O isopor, por enquanto, para mim ainda está dando certo. Tem que ser que tem pessoas que já não usam mais, mas por enquanto, né, como eu estou mostrando para vocês, ó, elas estão saudáveis, tá tudo legal, tá tudo certinho. Então, talvez até o local onde cultivo, né, um local que pega bastante sol, não tem dado problema, tá? Mas vocês observem, se vocês verem que o isopor para vocês não é legal, usem só as pedrinhas, usem só o carvão e usem a argila expandida. Esses 3 aí são ótimos, tá? Esses aí vocês podem usar sem medo, que vai dar muito certo. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.